Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Sejam todos bem-vindos. E Boris Johnson anuncia hoje que renunciará. Será uma renúncia em etapas. Hoje, parece, ao que tudo indica, Boris Johnson renunciará à liderança dos republicanos. Porém, diz que se manterá no cargo, sem nenhum apoio, claro, até setembro e outubro, para dar chance ao Partido Republicano fazer um sucessor seu. É claro que a oposição não gostou dessa ideia. Diz que isso não se sustenta. Como assim? Um cadáver ambulante como primeiro-ministro até setembro e outubro? Negativo. Então, fica aí a expectativa de que Boris Johnson não só se demita como líder dos conservadores, melhor dizendo, mas também que abandone Downing Street, a casa oficial do primeiro-ministro, peça renúncia como primeiro-ministro, o que poderia, claro, levar a Inglaterra a uma nova crise. Aliás, ela já está em crise. 50 membros do gabinete de Boris Johnson já pegaram o boné, botaram a viola no saco e foram embora. Ele está realmente sozinho nessa. Interessante em relação a Boris Johnson é o seguinte: ele chegou como o homem forte, o conservador que lideraria a Inglaterra no Brexit. Sim, ele teve muita moral, chegou com muita moral, coincidindo com a presidência de Donald Trump, também outro com muita moral entre os conservadores. Só que à medida em que o tempo foi passando, a diferença entre Donald Trump e Boris Johnson se tornou gritante. Boris Johnson envolveu-se numa série de escândalos, até culminar com as festinhas na residência oficial, enquanto o povo, por conta do Covidal, mantinha-se na mais observância do distanciamento social, etc. e tal. O povo era mantido em casa, fechado nos currais, e Boris Johnson dava festinhas em sua residência. Pois isso pegou muito mal. Ele passou a ser considerado um mentiroso mor da nação. E a pecha pegou. Eu sou do tempo em que se dizia que a mentira era como o Lela. Um velho jogador do Curitiba, esse que vocês estão vendo na foto. A mentira era como o Lela, tinha pernas curtas. Pois está aí, Boris Johnson amarga agora o seu inferno astral. Rapidamente passou de herói para vilão dessa história. Isso será que repercutirá aqui no Brasil, entre o eleitorado, de políticos que também usaram desse expediente? Condenar o povo a restrições rigorosas, enquanto eles, os políticos, as autoridades, andavam por aí em festinhas, viagens para Miami, etc. e tal? Tomara que sim, porque tudo bem, é certo, nós estamos no reino da mentira, mas a mentira está cada vez mais insustentável e assim não é possível viver. Pelo menos é isso que os ingleses mostraram ao virar as costas para Boris Johnson, desprezar o seu governo e pedir a sua renúncia. Então está aí, estamos na expectativa hoje de duas renúncias de Boris Johnson. Uma como líder dos conservadores e outra como primeiro-ministro. Muito bem. Outro líder mundial que está amargando um inferno astral, e este é bem mais compreensível o porquê, é Joe Biden. Uma pesquisa publicada ontem pela Gallup diz que somente 23% dos eleitores ainda acreditam no governo Biden. Só 23%. É mole ou quer mais? Só um quarto do eleitorado ainda respeita ou espera alguma coisa desse governo. Isso pesquisa Gallup. Mas também outras pesquisas, como, por exemplo, Momet,
da Universidade Maumont descobriu que 88% dos americanos pesquisados disseram que o país está indo na direção errada, né? O Daily Mail também fala sobre isso, diz que uma nova pesquisa descobriu que 54% dos americanos acreditam que a classe média não se beneficiou nada das políticas do presidente Biden. Apenas 10%, um recorde de baixa, disseram a pesquisadores que acreditavam que o país estava indo na direção certa. Essa é outra pesquisa, revelada aqui pela Daily Mail. Então, os números são realmente assustadores. Segundo a pesquisa Gallup, que diz que só 23% ainda acredita em Biden, esta é a pesquisa que revela os piores números de um presidente americano em 50 anos. Pois é. Diz também agora o Daily Mail que a inflação e os preços da gasolina foram classificados como as duas principais preocupações familiares por uma variedade de grupos demográficos que levam em conta a renda, raça e partido político, segundo pesquisas, dão esses números assustadores para Joe Biden. E aí, o que você acha que vai acontecer na América? Será que Biden também renunciará? Não, claro que não, mas ele igualmente, igual a Boris Johnson, anda como um fantasma pela residência oficial. São cadáveres políticos arrastando-se por aí. Aqui no Brasil, interessante, existe um cadáver político fazendo campanha. Não é aquele, claro, que arrasta multidões aonde vai, motociatas, passeatas, carreatas, lanchiciatas, etc. e tal. Não é outro. É outro que anda meio que às escondidas. Este cadáver político aqui, diferente de todas as pesquisas, digamos assim, um pouco mais sérias, lidera a campanha. Mas vejam que interessante. Ele lidera, mas quem corre risco mesmo é o presidente Jair Bolsonaro. Segundo colocado lá atrás, que não vai ganhar mesmo, entendeu? Esse é que preocupa. Segundo Eduardo Bolsonaro, essa matéria saiu hoje no Jornal da Cidade Online, segundo Eduardo Bolsonaro, Lula vai sair do páreo. Vai ser mais compensador para eles tentar assassinar o presidente Bolsonaro. Vejam a gravidade do que disse Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Eles vão tentar assassinar o presidente Bolsonaro. Ele disse também que é para o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, ficar atento. Todas as inteligências ficarem atentas, porque esse pessoal não brinca em serviço. Alguém duvida que esse pessoal brinca em serviço? É claro que não, basta ver o que fez Adélio Bispo num passado bem recente, não é mesmo? Quem não lembra disso? Só o pessoal, quem sabe lá do STF, não lembra disso, mas enfim, Adélio Bispo quase tirou a vida do candidato Jair Bolsonaro, e logo em seguida, depois de ser preso, tinha uma junta de advogados caríssimos para defendê-lo. E ele está amargando um chilindró muito especial, como um sujeito meio abilolado, sabe como é que é? Ele fez isso porque é meio doidinho. Pois é, eles não brincam em serviço. Eduardo Bolsonaro diz também que faz pouco tempo que Marcos Valério começou a cumprir pena no regime aberto. Acredito, diz ele, que esteja temendo pela vida, já que falou que Lula é um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele poderia ser a próxima vítima, já que é modus operandi da esquerda usar esse tipo de violência como prática política, ressaltou. Ele disse isso porque, segundo essas novas possíveis denúncias aí que serão ouvidas por parte dos parlamentares, denúncias de Marcos Valério, levará um desespero extra ao líder de todas as pesquisas. O povo voltará a lembrar do que
O 9 dedos é capaz, não é mesmo? E assim, quem sabe, o grande líder caia nas pesquisas. Claro que tudo isso aí é discurso retórico. Na verdade, eles estão, sim, desesperados, porque essas pesquisas não se sustentam diante da realidade. Quem arrasta multidões está em segundo, e quem anda meio que escondido, fazendo já campanha escondido, está liderando as pesquisas com uma capivara do tamanho do... Enfim, muito grande. Eles estão desesperados e aí pode sobrar, evidentemente, para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, quem está realmente correndo um sério risco, e aqui eu concordo com Eduardo Bolsonaro, é Marcos Valério, sim. Se ele tem ainda muita coisa para falar, que seja muito bem protegido, não é mesmo? Pois é, para terminar, uma matéria muito importante saída hoje no Natural News. Os Estados Unidos podem sofrer apagões neste verão. Eu já havia falado sobre isso. Diz o Natural News que os governos estaduais dizem que está mais quente agora que o habitual em várias partes do país e que já, portanto, podem contar com apagões por conta desse calor. Abre aspas. Agências federais responsáveis pela confiança de energia, como Federal Energy, alertaram que as redes na metade ocidental do país podem enfrentar problemas de confiabilidade nesse verão, à medida que os consumidores ligam os aparelhos de ar-condicionado para escapar do calor. Então diz o Natural News que, como os equipamentos de energia quebram durante o verão, as empresas de energia dizem que provavelmente não terão as peças de reposição ou outros recursos necessários para consertá-los com rapidez suficiente e manter a energia ligada. Isso supostamente por causa do calor. Bem, diz também o Natural News que outro evento em Ohio foi atribuído a uma tempestade e deixou cerca de 200 mil casas e empresas sem energia essa semana. O operador da rede disse que teve que desligar intencionalmente a energia em algumas áreas para evitar que as linhas restantes ficassem sobrecarregadas, etc, etc e tal. Aqui está uma das razões por que Biden está amargando este inferno astral. Ele simplesmente abandonou o país em relação à administração da rede elétrica, dos combustíveis, da rede de distribuição de alimento e outras cocitas más. Então vejam, parece que nos Estados Unidos cumprir-se-á a profecia de Klaus Schwab muito rapidamente. Você não terá nada e será feliz. Sim, não terá nada. Não terá alimento, não terá como locomover-se com seu carro, porque gasolina não existirá, óleo diesel parece que também não. Não poderá refrescar-se no calor com ar-condicionado e ventilador, porque também não haverá energia elétrica. Parece piada, mas isso está de fato acontecendo na Venezuela. Ou, melhor, desculpem, nos Estados Unidos. Na Venezuela, claro, nós sabemos, isso acontece já há longos e penosos anos para os nossos irmãos venezuelanos. Mas nos Estados Unidos isso é ainda uma certa novidade. Logo, eles estarão, claro, acostumados com esse padrão bananeiro de ser. Eu não desejo mal da América, claro que não. Mas os Estados Unidos parece um dia, os americanos, terão de acordar, não é mesmo? E quem sabe para acordar desse sono profundo, só um chacoalhão do tipo Great Reset. Quem viver, meus amigos, verá. Tenho ainda mais algumas coisinhas para falar, mas hoje sim eu prometo volto à noite com uma live. Eu estou devendo essa live, ainda não consegui arrumar os problemas tudo por aqui, mas à noite estará tudo certo e eu volto com uma live lá pelas 9, quem sabe, e espero vocês.
Se gostou deste like, deixe o seu vídeo, ou melhor, se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, também deixe o seu dislike, não tem problema. O importante é interagir. Até depois.